Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. E hoje estamos com uma convidada maravilhosa, não é não, Edu? É isso, Raquel. E ela veio já de São Paulo, tá? É uma grande amiga minha. Está sendo um prazer hoje recebê-la aqui no nosso ponto de conexão. E a temática, na verdade, ela vai navegar sobre comunicação consciente, sobre liderança e o bem-estar corporativo. E a gente pensou em alguém de fato de peso que pudesse passar mais conhecimento, passar de fato assim, como é que isso de fato faz a diferença no mercado de trabalho, nas empresas, de como forma de competitividade, inclusive, tá? E para isso, chamamos ela, que é a Tati Costa. A Tati Costa, ela é palestrante com foco em comunicação consciente. Ela é empresária, ali, a fundadora do grupo Oxmag, bem como também ela é mentora de líderes, tá? Então agora, sem mais delongas, na verdade, Tati, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu passo para você agora o baixo do nosso microfone para se reapresentar, enfim, falar um pouco mais sobre quem é a Tati Costa. Novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente no Conexão. Eu que super agradeço o convite. Minha segunda vez aqui em Fortaleza, fazendo esse Boa, trabalho de conexão, que eu acho excelente. Na outra vez eu estive no outro lado dos bastidores, né? E hoje eu estou verdade. aqui para a gente conseguir compartilhar mais sobre essas comunicações que eu acho extremamente importante. Então, super obrigada. Uma honra, só com essa apresentação já é uma honra. Imagina. Assina embaixo tudo que você falou. Perfeito. Realmente é sobre isso. Eu fundei a Oximag há 21 anos atrás. Então, é uma empresa bem conceituada no mercado, é uma empresa que eu tenho muita cautela para a gente dar um passo de cada vez e não precisar voltar um passo atrás, mesmo que isso para mim não tenha problema nenhum, seja extremamente leve se a gente precisar fazer essa. Mas eu acho que o planejamento e essa questão da gestão para mim é algo muito importante. Eu trago uma gestão muito voltada nesse ponto da comunicação mesmo, que eu acho que a comunicação é o que eu costumo dizer, né? Ou ela cria pontes, a palavra cura, a palavra destrói. Isso é verdade. Então, é extremamente poderoso para qualquer área da nossa vida. Então, vamos bater um papinho sobre isso hoje. Excelente. Como é que você percebeu que a comunicação não era só falar, e sim criar realidades? Então, na verdade, essa questão da comunicação vem muito da minha infância, né? Sempre me incomodou essa questão da comunicação sem empatia, de uma comunicação agressiva. Eu tinha isso já, essa habilidade que eu tenho hoje, que eu aprimoro todos os dias também, porque a gente não, né? Isso Nas pronta, né? é lógico. É, Mesmo eu falando sobre o assunto, tem horas que eu também me pego que eu preciso, ops, eu poderia ter feito diferente. razão. Então, vem muito dessa questão, e eu acho que a comunicação vem muito do geral, né? Já começa na forma como a gente pensa. Então, como a gente pensa, como a gente age e a gente acaba interagindo. Então, total muda a nossa capacidade, né? Isso é A verdade. nossa realidade de enxergar as coisas de uma maneira diferente. É a maneira como você escolhe acordar todos os dias. Se você já acordou tropicando o dedinho na ponta da mesa, né? Na ponta da cama, você vai acordar que jeito? É isso. É o trânsito que vai estar um caos, é as coisas que vão. Então, eu acredito muito nessa questão da vibração, de como a gente se prepara e de como a gente alimenta o nosso pensamento para a gente comunicar. Boa. E tá, no ambiente corporativo, né? O que te fez perceber que a comunicação tem toda essa relevância? Você é empresária, então você fala de finanças, fala de RH, você fala de marketing comercial e tudo mais. Por que que a comunicação se sobressaiu em tudo isso, né? E te fez hoje ter esse posicionamento muito mais forte sobre comunicação consciente? Eu prego demais dentro do grupo Oximag a questão de um ambiente saudável. Quando a gente fala de um ambiente saudável, a gente precisa tomar muito cuidado e muitas vezes eu acabo indo para um caminho que eu tenho que puxar um pouquinho a corda, no Ah, sentido de a gente entender que um ambiente saudável não é um ambiente mimado. Um entendi. ambiente saudável com uma comunicação onde a gente tem uma escuta ativa, onde a gente tem ali uma segurança psicológica, a gente traz o colaborador para uma posição e para um espaço onde ele consiga enxergar qual que é a função dele real, onde ele se prepara para receber um feedback, seja positivo ou um construtivo, né, para a gente não chamar de negativo, e a gente traz ele para esse espaço de querer contribuir. E a gente conseguir, principalmente, criar um espaço onde a gente consiga cobrar, né? Um CNPJ não é uma Exatamente. ONG, a gente está ali para Exatamente fazer o isso. negócio acontecer. Perfeito. E a Exato. comunicação é justamente isso, né? A gente passa 9 horas do nosso dia, praticamente, dentro do ambiente de trabalho. É muita sacanagem. A gente está num ambiente tóxico, num ambiente pesado. E muitas vezes, eu sou a dona do CNPJ, mas muitas vezes a toxicidade não vem da minha mesa.
vem justamente dos colaboradores. E justamente, muitas vezes, eles que reclamam de uma fofoca, de ruído. Então, você precisa fazer esse trabalho de alinhamento e de descontaminação para que eles se sintam nesse ambiente. E entender que muitas vezes, quando a gente fala, porque a empresa é tóxica, não é. É o ser humano, é a pessoa. Você tem É a razão. gente que está alimentando aquilo. Então, a gente, como gestor, a gente tendo esse olhar, né? E a gente conseguindo fazer esse trabalho dentro da corporação, meu, muda demais. Muda demais o ambiente. Todo mundo Excelente. está preparado para isso? Não. Não. Mas eu acho que ele vai se preparando aos poucos, sabe? Eu acho que vai se desenvolvendo, vai entendendo que isso acaba virando uma cultura, né? Que isso são os valores da empresa. Isso é para a vida, não é só lá para dentro, né? Sim, Ele muda a forma de comunicar dentro da casa dele, muitas vezes, com o filho, com a esposa, com a família. Então é sobre perfeito. isso. Perfeito. Exatamente. Falando assim de gestão, eu gosto muito dessa área, né? Eu venho do setor comercial e tem muito disso. Tem uma maçã podre ali, ela acaba contaminando tudo. E quando Exato, você vai ver, a comunicação não está se linkando à cultura da empresa, está exato. destruindo, está gerando a imagem da empresa ruim, só que não é o CNPJ, É isso. são as pessoas que estão ali e aí acaba uma Exato. equipe, Exato. né? Uma vez já teve uma situação que tanto eu como o Edu a gente conhece, que um empresário me perguntou qual é o problema da minha equipe e eu disse ao seu gestor. Ele pegou e falou assim: Você está falando sério? Eu disse: É o seu gestor. A sua equipe inteira, a maçã podre é ele. É ele que fala mal de você, é ele que fala mal da empresa, é ele que não segue a cultura, é ele que não vai com esse propósito, né? E até falando disso, que é uma parte que a gente gosta muito dessa área, né? Qual o propósito hoje da Tati Costa? Qual que é o meu propósito? Boa. Hoje eu acho que é realmente trazer essa realidade. Eu bato muito na questão da escolha, trazendo até isso que você acabou de falar. Eu acho que quando a gente enxerga a potência que a gente tem e em fazer o outro enxergar que ele tem o poder da escolha, então quando você coloca isso, putz, o seu problema é o seu gestor, é ele que fala mal, é ele que contamina. O que que essa criatura tá fazendo lá dentro ainda, gente? Por que que ele não faz uma escolha diferente? Verdade. Exato. Então, eu acho que o propósito de eu trazer voz ao que eu faço por tantos anos dentro da empresa e que me impacta todos os dias é justamente isso. É, eu trazer um ponto de vista para você, por exemplo. Eu tô aqui, eu tenho um ponto de vista do Eduardo. Você não conhece o Eduardo. E eu vou falar, Raquel, meu, o Eduardo é assim, assim, assim. Cara, eu não te dei a chance de você olhar para ele com os seus olhos e enxergar com os seus olhos. E muitas vezes dentro da companhia é isso. Entra um funcionário novo, ele é contaminado por Verdade. pessoas que estão lá dentro que não estão insatisfeitas, que não escolhem diferente. Infelizmente, eu tô ali, eu não vou agradar todo mundo 100% do tempo. Eu Sim. tento dar o meu melhor. E eu costumo dizer que eu não separo o meu CPF do meu CNPJ. A tática é dentro da empresa e a tática é fora. Então, aquilo para mim, quando acontece alguns tipos de situação, Uhum. eu trago para o coração, porque eu falo, poxa, eu como pessoa, eu não agiria dessa forma. E às vezes, como CNPJ, eu teria que pensar no resultado e ponto final. Sim. E não. Então, eu acredito sim no desenvolvimento. Antes de fazer uma demissão, eu passo sim por um processo de essa pessoa quer desenvolver, a gente consegue fazer alguma coisa, potencializa o poder de escolha dessa pessoa. Se ela escolher não estar mais aqui, mas não acha que ela tem o poder de colocar o ponto de vista dela para contaminar essas pessoas. Então, meu propósito vem justamente nisso. O quanto que as pessoas têm o poder de escolher. E a É, gente não. Isso a gente vai somatizar no nosso corpo, a gente somatiza para tudo, né? Vai interferir na nossa saúde, vai interferir na leveza como a gente leva os desafios que a gente precisa enfrentar. Eu muitas vezes trago que eu não gosto da palavra problema, porque eu acho que quando a gente traz a palavra desafio, a gente enxerga possibilidades e a gente consegue criar em cima desses desafios. Então, às vezes, você está no meio do caos e o caos vai te gerar uma oportunidade que muitas vezes na calmaria ali a gente não vai enxergar. Isso é verdade? Então, é o olhar como a gente olha. E quando eu trago essa questão do pensamento, é isso. Que maneira que eu preciso olhar? E às vezes a gente já tem tanto costume de reclamar, de criticar, que a gente não consegue nem enxergar que a gente está nesse isso espaço. é verdade. E se a gente está aberto a ouvir o outro, em te trazer por um outro espaço, de falar, gente, você só reclama, vamos tentar olhar por um outro lado, é um aprendizado. E a pessoa, estando aberta a fazer essa mudança de hábitos, transforma realmente a vida. Transforma. Então, eu acho que é sobre isso. Incrível, tá, Tati? Acho Adorei. que o teu propósito, ele conversa de fato assim, com a comunicação, né? Acho que não tem como ser Sim, diferente, né? E total. mergulhando um pouco sobre isso, eu tava dando um pesquisado um pouco na tua trajetória, né? Tu fala do mundo do método PAI,
O que é esse método? Como é que ele funciona na prática, nessa questão da comunicação consciente? Enfim, fala um pouco mais sobre esse método que você desenvolveu e que vem utilizando cada dia mais, né? Perfeito. Eu estava desenhando uma palestra sobre essa questão da comunicação. E o que me traz muita comunicação? A comunicação do meu pai para mim, né? Boa. Meu pai é um cara extremamente inteligente, extremamente culto, mas ele tem uma forma muito impositiva, às vezes, de comunicar. E isso, na minha infância, me incomodava e eu não sabia o porquê. E hoje, quando eu ouço, eu tenho total clareza em relação a isso. E aí me veio essa questão desse método, sabe? E por que pai? Que a gente traz justamente isso, a maneira como a gente pensa, né? Que é a Ah, nossa mente, a maneira como a gente age, que é a nossa boca, e a maneira como a gente interage, que é a forma como a gente interage com as pessoas. Então, abrange tudo, né? Abrange o nosso pensamento, abrange a faz nossa sentido. comunicação verbal, abrange a nossa comunicação corporal. E como mudar tudo isso? Você começar por você. Você entender o que você está pensando. A gente é o que a gente pensa, né? Exatamente. Quando você enxerga e vê uma pessoa amarga ou uma pessoa que só critica, ela só está expondo o que está dentro dela. E é isso mesmo. E quando você tem ainda a clareza de que o que aquela pessoa tá aqui, tô falando mal do Eduardo, e ele tem a conexão e ele tem a certeza da essência que ele é. Você acha que ele vai estar ligando porque eu tô falando? Não é nada. Verdade. Não, porque ele sabe que é sobre mim. Então é isso. Aí eu acho que você coloca a pessoa num espaço de autorresponsabilidade. A minha crítica, o espaço que a gente tá, a vida que eu vivo hoje é responsabilidade minha. Excelente. Não a responsabilidade do meu pai. Eu poderia estar super colocando a minha mãe e meu pai numa, né? Ou você se coloca num papel de vítima, ou você se coloca num papel de fazer. Vamos fazer uma limonada com o que a gente tem. E é bacana isso que tu fala, porque você vê muitos casos, né, de pessoas que acabam terceirizando a culpa, né? Exato. Então, às vezes a vida não vai pra frente porque ela passa a vida toda culpando Culpando outros, né? outros. E a tua fala vindo pra quebrar isso mesmo. É, Tipo, exato. esse método do pai, tu trabalha com comunicação, vai poder, tipo, te ajudar a sair daqui e ir pra onde você de fato precisa estar, né? Que é aquele novo nível, Exato. né? Incrível, assim, acho Exato. que Eu poderia ter uma comunicação extremamente abusiva, e falar assim: ah, não, putz, porque meu pai comunicava assim, porque vou minha seguir mãe assim. comunicava assim, o meu avô comunicava assim com meu pai, e o que o meu pai me entregou era o que ele tinha para me entregar. Agora, o que você faz com isso? Boa. O caminho que o pai e a mãe faz é só dar esse veículo aqui pra gente. O que a gente vai fazer com tudo isso daqui é responsabilidade nossa, Excelente. né? E É quando a isso gente mesmo. consegue entender, falar assim, quem tá no caos, quem ainda não encontrou esse caminho é fácil? É lógico que não. Mas, gente, hoje a gente tem acesso a 1 trilhão de informações, né? Que a gente consegue fazer essa evolução, que a gente consegue ter esse autoconhecimento. Verdade. Então, é sobre isso. E aí calhou esse pai, até como uma homenagem a ele, sabe? De falar Aham. obrigado, obrigado, porque hoje É ele isso me mesmo. coloca num espaço de poder transformar a vida das pessoas em relação a isso. Criei um método através do senhor. Exato, sabe? E eu acho que é um respeito tão grande em É, relação a isso. verdade. Falar hoje ele tem uma comunicação diferente do que ele tinha lá atrás? Não, mas é a forma que ele tem de comunicar. E se para ele funciona dessa forma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Exato. Mas não é uma forma que, no meu ponto de vista, eu vá impactar e mudar a visão das outras pessoas. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu não posso admitir que um líder meu fale de uma maneira diferente do que eu acredito, porque são os meus valores. É a minha Exatamente. cara, é a Exato. minha empresa. Então, hoje eu faço um processo de coaching dentro da empresa com o meu time de liderança, justamente para alinhar isso. Se fosse numa situação X, como a Tati agiria? É assim que você precisa pensar. Boa. Porque muitas vezes a empresa vai sofrer um processo de assédio moral por algo que é totalmente contra o que eu penso, o que eu faço, Faz que é a todo minha sentido. essência, porque o meu funcionário está desinstruído, o meu funcionário comunica diferente. E eu dei prazo. Amigo, se você não entrar nessa linha de comunicação e entender o que a gente precisa, é aquele acolhimento, é você tratar com carinho, Sim. é você ter essa escutativa. Não é o dar colo, não é você colocar a pessoa num ambiente onde ela não se sinta cobrada. Não, não é sobre isso. É só comunicar bem, é uma comunicação consciente, é só isso. Perfeito. Qual a parte do método que você acha que as pessoas se travam? Ai, no pensamento, né? Começa no pensamento. Começa no começo, né? Começa no começo. Começa super no começo. Quantas vezes a gente abre o olho para sair da cama já reclamando que a gente tem que levantar para ir trabalhar? Ai, eu tenho que levantar para treinar. Ai, eu tenho. E se você mudasse essa pergunta quando você levantasse, né? Agradecendo e falando,
independente dos meus desafios de hoje, eu vou fazer meu dia ser sensacional. E aí as coisas, tudo é energia, né, gente? Isso aí é Energia, verdade. E isso é aí você verdade. vai atraindo tudo isso, sabe? Mesmo que você não queira fazer um bom dia, quantos estudos não tem falando sobre isso? A sua leitura corporal, meu, você tá triste, endireita a postura, coloca um sorriso no rosto. A sua mente vai entender essa leitura, vai entender essa comunicação. Então, se o nosso pensamento é comunicação, imagine quando a gente externar. É Isso é verdade. Então, verdade. acho que já começa da maneira como a gente pensa. Eu tenho uma amiga que ela tem tatuado no braço dela. É assim, hoje o meu dia vai ser incrível. Tem essa frase. Isso. Todo dia ela lê essa frase. Todo dia ela posta alguma É o coisa mantra no dela, né? Instagram. Tá vendo? Todo dia ela posta alguma coisa no Instagram com essa mesma frase. E eu já ouvi pessoas que conhecem a pessoa em comum e falam assim, de novo, a mesma frase. Só que a menina é extremamente positiva. E se você vê a vida dela, é Como uma virada diz, não é de isso? chave atrás da outra, É sabe? isso. É uma evolução atrás da outra. É sobre isso. Entendeu? E aquela pessoa que reclamou, ou aquelas pessoas que reclamaram, a mesma frase todo dia, a mesma coisa, Como que tá a vida dela? tá pior do que nunca. Olha só, né? Você Você entendeu? percebe? É muito claro, né? Isso, de fato, energia, o ser humano é energia, né? Muito mais energia do que físico. Exato. Então, poxa, isso que de fato muda, né? Essa percepção, o teu mantra, a tua canalização para onde de fato você quer se mover. Não Exatamente. tem como ser E às vezes a diferente. gente fala, igual a gente fala, né? Dentro da minha casa, por exemplo. Às vezes dentro da minha casa eu não tenho a facilidade de comunicação do que eu tenho fora. Primeiro porque a gente já tem uma comunicação mais neutra quando a gente tá fora, e é uma pessoa de fora, Faz sentido, né? faz sentido. Mas em casa a minha discussão com meu marido e os meus filhos muitas vezes é sobre isso, gente, sem reclamar. Ai, porque eu tenho que treinar. Ai, porque eu tô com gripe. Ai, porque. Gente, você tá lamentando. E o que a gente foca, a gente expande as coisas que a gente foca. Se é no boleto que você foca, você vai expandir isso. Agora foca na abundância de como, o que você precisa fazer de movimento para que você consiga ter essa vida que a gente tanto quer, né? Então eu acho que é totalmente responsabilidade sua. Isso é verdade. Ah, porque minha vida tá macaca. Ah, porque nada anda. Amigo, a culpa é só sua. Não é de ninguém. Eu vou dar um exemplo bem simples. A minha filha tem 8 anos, né? Ela é criança, pequenininha. E uma vez ela reclamou pra minha mãe. E a minha mãe é assim, tudo dela é positivo. Eu tô cansada de escrever. Aí a minha mãe olhou pra ela e falou assim: é por isso que Deus fez você ter duas mãos. É isso. Aí ela, como assim? Aprenda a escrever com a outra. Você tá cansada com a direita? Aprenda com a esquerda. Você acredita que ela se automotivou Tá vendo? pra começar a ter. Ai, eu vou ser a única da minha sala que vou ter a É habilidade de ambidestra. escrever com as Boa. Não, duas. e olha, e não é só a mão, gente. Olha olha o cérebro dela, as novas conexões que ela precisou Total. fazer Para poder desenvolver essa para ela habilidade. poder desenvolver essa habilidade. É sobre isso na nossa vida. E a É minha mãe sobre parou isso. pra ensinar ela. A minha mãe é canhota, né? Ensinar ela a escrever com a esquerda. Eu tenho um irmão do meio, ele escreve com as duas mãos. Tá. Porque ele tinha essa mesma dinâmica da Olha só. Valentina. De, Olha, ai, tô cansada de escrever. Aí a minha mãe falava a mesma coisa. Pois escreva com a outra. Você tem duas mãos é pra isso. é isso. Gostei. Porque a gente cai tão, é tão confortável a gente não sair da nossa zona de conforto, né? Putz, eu vou pro escritório todo dia. Eu não eu faço o mesmo caminho todo dia. Gente, faz um caminho diferente. Às vezes você vai enxergar alguma outra coisa diferente. Gosto. Então, é para tudo isso, né? E muitas vezes nesses desafios, nos problemas da vida, né, que a vida coloca na nossa frente, às vezes nos piores problemas. Como que a gente encara isso para fazer um negócio diferente? Desafio a gente tem todo dia. Se eu for colocar, porque eu não tô atingindo meus números na empresa, colocar a culpa no governo, colocar a culpa na minha equipe, colocar o que que a gente pode fazer de diferente? Verdade. Então é sobre isso, sabe? E tudo isso, você só movimenta todo mundo se você conseguir mudar o pensamento. Tu acha que esse seria o primeiro passo para quem quer de fato mudar essa história, né? Acho que para quem de repente sempre teve esse posicionamento mais negativo ou não entende a importância da comunicação, onde ela pode começar? Se tô em casa, tô com esse problema na minha empresa, não tenho como falar com a Tati hoje para poder entender como é que funciona tudo isso. Como é que ela poderia começar a navegar dessa forma agora mais positiva, de forma mais consciente? Eu acho que é fazer essa autoanálise primeiro, né? Começar por aí. Primeira coisa, a pessoa tem que ter humildade, meu, né? Tira a roupa toda para você entender a roupa do seu ego, para Boa. você entender aonde que você tá potencializando demais, reclamando demais. Então não é fora, muitas vezes que a gente tem que buscar é dentro. É a gente entender Tem razão. e criar alguns rituais. O que que é importante para você? Putz, eu tenho meu ritual. Antes, meu relógio desperta meia hora antes, eu só tô mentalizando.
Então, eu tô mentalizando como vai ser meu dia. Aí, se você vai levantar, você vai praticar uma atividade física, você vai ler uma Bíblia, você vai fazer um mantra, você vai fazer uma meditação, qualquer coisa que te conecte. Então, muitas vezes, quando a gente tá nessas situações, a gente não tá na nossa presença, né? A gente não Sim. tá conectado com a gente mesmo. É verdade. Então, eu acho que é o olhar para dentro. Quando a gente fala da comunicação no olhar, é talvez a gente se olhar no espelho e olhar no nosso olho, sabe? E entender o que que a gente pode potencializar ali para começar a mudar o jogo. Perfeito. Ninguém tá nessa vida para viver na escassez, Isso é independente de qual verdade. área, Acredito muito seja da nisso. área da espiritualidade, seja da área da qualquer área, Acredito nisso. né? A natureza tá aí, próspera, a natureza não é preta e branca, a natureza é, então tá aí para todo mundo. E a gente não tem que ter vergonha disso, de buscar tudo isso. Então, se a gente tá num momento de escassez, não tá certo. A gente precisa entender o que que é tudo isso. E aí começa por esse autoconhecimento mesmo. Perfeito. Quais são os erros que as pessoas mais cometem ao não saber se comunicar? Os erros que as pessoas mais cometem, cara, eu acho que para mim o mais grave é um julgamento. Eu acho Uhum. que muitas vezes quando a gente não sabe comunicar, a gente julga, Isso é né? A gente não verdade. analisa o fato. Então, é isso, tipo, eu não te conheço, é o que a gente estava acabando de falar né, sobre o ponto de vista das pessoas. Eu acho que o julgamento é um dos pontos que mais levam as pessoas para esse ambiente, sabe? De escassez, de reclamação. Porque o julgamento você tá olhando para o outro, né? E muitas vezes o que a gente tá apontando no outro é o que tá faltando na gente, ou o que a gente precisa mexer na gente. É, isso é verdade. Então, eu vou te falar que era um espaço que eu vivia muito, né, de julgamento. Julgar. É. Hoje me incomoda absurdamente. Às vezes, quando eu vou fazer algum julgamento, eu falo, gente, é uma constatação ou eu tô julgando? Então, me policio. Por isso que eu falo que tudo é um exercício. Porque a pessoa que tá no espaço ali de julgar, é isso que você falou, a vida dela tá uma caca, mas ela vai estar olhando para mim para enxergar. E eu tive que começar a fazer muito dessas análises, né? Eu sou uma pessoa que eu recebo muito julgamento. E é algo que me freia muitas vezes, o medo de ser julgada. E aí, esse autoconhecimento te faz olhar, você fala assim, cara, mas qual que é a minha essência? Deixa eu olhar para deixa eu olhar para minha colheita, como que tá sendo? Cara, eu tô muito no caminho. Que é isso? Aí você olha e você fala, nossa, o que que tá minha colheita? Meu, tá uma caca, meu relacionamento tá uma droga, minha empresa tá indo pro buraco, tá... É você que tem que mudar. É você que precisa buscar ajuda para entender. E aí, em qualquer coisa, né? É uma espiritualidade, é uma terapia, é uma psicanálise, Totalmente. é o autoconhecimento para te tirar desse espaço. Então, eu acho que eu traria o maior erro, eu traria essa questão mesmo, do julgamento. A gente, Boa. quando ser humano, tem essa preocupação, né? De o que é que o outro fala, vai pensar da gente, né? A gente tem que ter isso acaba travando É, muita gente, né? Acho que a gente teve um episódio que a gente gravou recentemente que falava muito da questão da espiritualidade, do wellness, né? Dessa vida saudável e da tecnologia, inclusive, como uma forma de apoiar tudo isso, né? E nessa reflexão agora na sua fala de comunicação, do julgamento, me parece muito que a sociedade está tendo alguns passos de melhoria. sim, eu tenho Você- essa percepção né? também. Acho que a gente consegue perceber que de fato está mudando. Claro que ainda tem muito que evoluir ainda, isso é Sim, natural. Mas você entende, Tati, de que é uma tendência mesmo o comportamento do ser humano no ambiente de trabalho, por exemplo, vai mudar de fato para de fato esse comportamento de julgamento ser quase que uma coisa inexistente? Ou você entende de que tem alguma outra tendência para essa questão de comunicação consciente que vá trazer mais força para o mercado de trabalho futuramente? eu acho que o mercado de trabalho não sobrevive sem isso por muito tempo. Porque tá vindo muito essa consciência, Total. realmente, né? Da gente. Tá tudo tão desumano, Tá né? E o mesmo. desumano tá nessa, da falta de conexão do olhar, na falta de conexão da comunicação mesmo, sabe? Da gente. Meu filho mais velho trabalha comigo, né? E tudo é muito exemplo, né? Então, do mesmo jeito que eu trato a faxineira, eu vou tratar qualquer outra pessoa, independente do cargo. Então, eu acho que Meu pai falava isso é várias sobre vezes. isso. Porque, gente, antes de qualquer coisa, é um ser humano. É um ser humano. E eu acho que essa questão hoje a gente tá abrindo mais esse campo, né? Pra Verdade. gente sentar e conversar sobre espiritualidade, Que bom, né? sobre energia. Cara, eu sou do mundo corporativo, mas eu não posso. Não, é sobre isso. Eu cuido do meu escritório como eu cuido do meu corpo. Como eu cuido, então eu cuido da energia do meu escritório,
De final de semana, muitas vezes eu vou para fazer minhas orações, para fazer esses cuidados. Eu tenho cuidado com as minhas plantinhas dentro da empresa, porque eu acho que isso vai trabalhando essa amorosidade das coisas, Sim. sabe? E se a gente não colocar isso como pauta importantíssima, por isso que eu trabalho muito essa questão com os líderes, e a questão das palestras com esse assunto para a gente ainda tem muita gestão antiga, né? Nessa questão de, cara, eu mando e você obedece. Será que o resultado é o mesmo É. quando a gente impõe? Né? E você trazer esse questionamento do líder de, é esse líder que você quer? E eu acho que é a pergunta de, eu sou, né, sou líder há bons anos aí, e eu tenho colaboradores que se desligaram do Oximag e que a gente tem contato até hoje, e que eu falo, poxa, já deixei alguns legados. Incrível. E eu acho que o legal é sobre isso. Então, quando a gente fala dessa comunicação, fala assim, 100% vai funcionar? Não, mas eu acho que quem não entrar com essa importância, com essa, realmente com esse movimento que precisa ser feito, talvez vai ter resultados, mas eu acho que se a pessoa enxergar e mudar, eu acho que os resultados, cara, não tem teto. É. Não tem teto. O meu pai falava uma coisa: você quer saber o caráter da pessoa? Olha como ele trata o pai, a mãe e o garçom. Faz Sobre sentido. isso. Faz sentido. Ele dizia: se ele tratar um desses três mal, É sobre isso. esqueça. Quantas vezes a gente senta numa mesa de restaurante, o garçom vem atender a gente? Eu faço isso de praxe. Eu não consigo começar um atendimento sem perguntar o nome do garçom. É essa conexão, é você fazer a pessoa se sentir pertencente. Porque é isso, quantas pessoas estão nessa posição que tem total mérito de estar ali, que tem total capacidade, que tem. E a pessoa muitas vezes se sente menosprezada porque né? Sim. Eu tô pagando, então você precisa me atender. Não, gente. Então é sobre isso. Verdade. Exato. Aqui fora mesmo, a Ana veio servir água pra gente. Eu não consigo não perguntar o nome, Mas é muito bonito isso. né? É Porque bom. é justamente sobre isso. O seu pai tá certíssimo, eu super prego isso. Se você E vai é falar. você ter essa congruência, Exato. né? Não adianta a Tati vir aqui, falar um monte de palavras bonitas sobre o que eu penso de comunicação e chegar na minha empresa, chegar na minha casa, chegar com os meus amigos e ter uma comunicação Totalmente completamente. diferente, né? Exato. É verdade. Então é congruência de tudo, né? Tem razão. Exatamente. Tem razão. Tá, a gente vai agora para os nossos patrocinadores, tá bom? Então, um pequeno break aqui. Vamos lá, Lucas, nosso colega. Temos aqui como nosso apoiador do Ponto de Conexão, que está aqui com a gente semanalmente, para sempre ter um episódio com qualidade, como que a gente tem hoje com a Tati, né? Hitix Group, que é essa empresa encabeçada por mim e pela Raquel, com foco em fusões e aquisições. Então, se toda demanda que vocês buscam de captação de investimentos, operação de compra e vendas, na verdade, também, como uma possibilidade, vocês podem contar conosco, enquanto aqui, Hitix, tá bom? Temos também o Hubex Studio, que é onde nós estamos aqui sediados. Então, toda demanda de audiovisual aqui em Fortaleza, para podcasts, por exemplo, pode contar com o time da Hubex, que está aqui pronto em termos de profissionais e também de estrutura, para poder te apoiar da melhor forma possível. Temos também a Priorize Ótica. Vocês sempre percebem, né? Eu sempre tenho aqui com óculos na cabeceira, sempre mudo ele, tá? Então a Priorize é meu local predileto para poder trocar ali, renovar e colecionar meus óculos, tá bom? Então, contem com a Priorize para qualquer demanda visual, de grau, solar, enfim, de contato para vocês. Também temos como apoiador o time que dá B3X Investimentos. É um time focado em finanças pessoais. Então, para você que está buscando ali ter melhores rentabilidades, se organizar financeiramente, naturalmente, também ali conhecer um pouco dos mercados de ações, de investimentos, vocês podem procurar a B3X, que acredita no ponto de conexão e que entrega sempre um resultado de qualidade. E por fim, nós temos aqui o Nordeste Invest. O Nordeste Invest é o principal portal, na verdade, de notícias focadas em finanças e investimentos do Nordeste brasileiro. É onde eu e Raquel semanalmente nos atualizamos aqui como é que anda a economia nordestina, para de fato trazer conhecimento para vocês. Então, a programação, Raquel, por favor. Total. Você fala sobre presença, escuta, não julgamento. Como é que isso constrói autoridade? Como que isso com total, né? A autoridade e a conexão, né? Como que você constrói a autoridade com tudo isso é justamente só no olhar, né? E a maneira como quando a gente fala de autoridade, é a gente trazer o que a gente enxerga também de autoridade, né? Porque a autoridade te leva para alguns caminhos. Ou eu ser autoritária, né? É E eu ter verdade. uma comunicação impositiva, autoritária, Que distancia, inclusive, que né? distancia, ou você trazer a questão da visão na autoridade da comunicação. Então, você ser a autoridade na comunicação e você conseguir transitar por todos esses lados, por todos esses espaços com autoridade, né? Então,
Eu costumo dizer que muitas vezes até o silêncio comunica, né? Qual que é a Concordo. autoridade que eu tenho nisso? Muitas vezes eu entendo que eu preciso me calar, porque se eu me comunicar naquela hora que eu tô nervosa ou que alguma situação aconteceu, não vai dar bom. Então, a É, autoridade que a gente traz é até nessa visão. Qual que é a autoridade que eu tenho de um controle emocional, né? Dessa inteligência emocional que a gente tem. E aí, conforme você vai trazendo tudo isso e você vai conseguindo potencializar essa inteligência emocional, esse controle emocional, a autoridade vem nessa questão amorosa, né? Não na questão do autoritarismo, mas nessa autoridade de realmente você saber se posicionar na hora que você precisa se posicionar e de que maneira você se posiciona. excelente. Tati, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Está sendo e foi bastante positivo. Acho que a gente conseguiu aprender muito Sim, sobre amei comunicação, esse. sobre liderança, sobre se posicionar corretamente, inclusive assim, no meio de trabalho, familiar, na vida, na verdade, né? Acho que na vida acho que é Exato. muito mais amplo que o trabalho. E para encerrar, eu queria que você falasse aqui para essa câmera, né, para o teu grupo, teu público aqui, mas na verdade de forma mais direta, algum conselho ou alguma forma de fato ali começar tudo, né? A gente falou do autoconhecimento, né? Mas trazer algum tipo de dica aqui para o teu público de como conseguir melhorar a sua comunicação Tá. para passar o que ele de fato precisa passar, da forma como é que ele precisa passar ali para uma pessoa que está te ouvindo, um colaborador, um familiar, enfim, tentar dar esse insight pro teu time aqui. Eu acho que a gente foca nessa questão do que. Eu foco muito nessa questão do que você é o que você pensa, né? E o que você traz. E a maneira como. Se você pensa, a maneira como você quer comunicar, o que que você quer transmitir para o outro. E você transmite isso e você movimenta toda essa questão, né, de abundância, de prosperidade, de comunicação, de network, de conexão com as pessoas. Perfeito. Então eu comecei, a minha frase eu acho que seria essa: você é o que você pensa. Traz essa autorresponsabilidade, Excelente. traz esse autoconhecimento, e entender que eu vou olhar para mim e vou entender que eu sou o que eu penso. Então essa responsabilidade Verdade. é só nossa. Isso é Não maravilhoso. delegar isso para ninguém. Então é sobre isso. Super agradeço. Ai, quem agradece é a gente por você Foi ter uma aceito o Verdade. convite. Foi delícia. incrível. Inclusive, deixe suas redes, seus canais, onde as pessoas podem lhe achar. Pode me seguir no Instagram. O Instagram é @Tati Costa. A minha conta no YouTube é Tatiana Costa. E no LinkedIn também, tô como Tatiana Costa. Perfeito. E a gente vai alimentando isso para a gente contribuir, a gente fazer essa troca de informações, né? De Boa. contribuições. E super agradeço. Tá sendo excepcional essa minha visita aqui em Fortaleza, Ah, que dessa vez. Que bom. bom que tá Super gostando. leve, super delícia. Ótimo. Excelente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ponto de conexão hoje com a Tati Costa. E só ressaltando, sempre um novo episódio, às segundas-feiras, 20 horas, no YouTube e no Spotify. Um convidado relevante com um tema também relevante. É isso e até a próxima, correto? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau. gente.